Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Você que está acompanhando o noticiário, que acompanha aqui o canal Daniel Lopes, sabe que o presidente americano foi ontem até o estado da Geórgia fazer ali uma espécie de comício, uma espécie de campanha. E para você que acha que ele foi lá para fazer uma campanha em favor de si mesmo, fazer uma campanha para que o estado da Geórgia mude o resultado ali, não certifique os resultados, é muito mais do que isso e algo muito mais sério está por trás, tem ali uma motivação muito maior do que você possa imaginar e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje o tamanho dessa questão e como ela pode influenciar o mundo como um todo, tá bom? Se você está chegando agora, clica aí embaixo para você se inscrever no canal. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha se a sua inscrição está ativa. Tem muita gente comentando aí embaixo dizendo que foi olhar a inscrição não estava ativa, então vale a pena você dar uma olhadinha. E além disso, para garantir que vai receber todas as novidades aqui no canal, clica aqui embaixo no famoso sininho das notificações. E obviamente, se gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Então ontem o presidente apareceu lá no estado da Geórgia, ele falou que precisa ser feita uma reforma da estrutura eleitoral, principalmente dos votos que são enviados pelo correio, tem que ter uma conferência maior, vendo se aquela pessoa é um eleitor legítimo, vendo se aquela assinatura que a pessoa vai apresentar está de acordo realmente com o que as máquinas têm nos seus bancos de dados, verificando ali tudo que eles entendem como cadeia de custódia, né? Lá nos Estados Unidos tem se falado muito sobre isso, cadeia de custódia, mas vocês, aqui no Brasil a gente não escuta muito falar nisso. A cadeia de custódia é a garantia da segurança que a cédula do voto americano sai do americano até chegar efetivamente à sua contabilização, né? A cadeia de custódia é você garantir que desde que saiu do eleitor e chegou até ser contabilizada, ela foi mantida na sua integridade e na abertura dessas cédulas havia observadores ali bipartidários, né, um de cada partido, um do Partido Republicano, um do Partido Democrata, observando a situação. Então, muitos desses processos que foram emitidos lá nos Estados Unidos, eles são relacionados exatamente com essa ideia de quebra da cadeia de custódia das cédulas eleitorais, tá? Então, o presidente americano está falando que é necessário fazer uma reforma nesse sentido, né, uma reforma eleitoral histórica e também uma revisão completa dos sistemas de segurança das eleições lá nos Estados Unidos, tá bom? Mas, pessoal, muito além do que isso, o presidente americano ele foi lá tentar fazer uma campanha a favor dos dois candidatos republicanos que ainda estão disputando as duas vagas que estão abertas até esse momento para o Senado americano. Eu já disse para vocês que as eleições do Senado americano elas são mais importantes talvez do que a própria eleição presidencial. Por quê? Se um presidente vence e ele não tem o Senado do seu lado, fica muito difícil para ele governar. Não apenas isso, ele não apenas terá muita dificuldade de aprovar as suas leis e medidas e implementar o seu plano de governo, mas ele terá grande dificuldade também com eventuais processos de impeachment. Vocês veem que o presidente americano teve ali um processo de impeachment exatamente no ano eleitoral, né, no ano de 2020. E aí o que aconteceu? A Câmara de maioria democrata, ou seja, em oposição ao governo americano, ela aprovou o pedido, mas aí chegou no Senado que conta com uma maioria republicana, o negócio simplesmente foi travado, foi retirado de pauta, não chegou-se nem ao ponto de ouvir as testemunhas, ou seja, o presidente americano saiu de um processo de pedido de impeachment porque estava com o Senado ao seu lado. E para quem acha que o pessoal que é crítico, né, ao presidente americano, ele está só fazendo essa defesa porque ele sabe que quando ele sair do governo, ele vai perder a sua imunidade parlamentar e ele pode enfrentar alguns processos. Mas eu acho que quem acompanha a história sabe que o outro candidato, o candidato Biden, ele também tem alguns probleminhas ali nos seus bastidores e pode também igualmente enfrentar alguns processos. Então essa ideia não vale muito e a gente sabe que qualquer candidato que vencer pode grandemente ficar sujeito a um novo pedido de impeachment. Se não tiver o Senado ao seu lado, fica vulnerável a isso também. Não consegue aprovar suas pautas e pode ser retirado ali pelo Congresso americano. Lembrando que lá na década de 90, ainda no final da década de 90, em 1998, o presidente americano, então o democrata Bill Clinton, também enfrentou um processo de impeachment e foi aliviado, né, foi inocentado pelo Senado. Senado que naquela época estava com os democratas. Hoje
está com os republicanos, tá certo? Então, se o candidato democrata, o Biden, ele vencer, mas não tiver o Senado ao seu lado, vai ficar muito difícil dele governar, teria que governar por medidas provisórias, medidas executivas, né, atos executivos, e isso nunca é um negócio muito bom. Então, pessoal, o presidente foi para lá fazer campanha para os dois candidatos republicanos, que é o David Perdue e a Kelly Loeffler. Então ele está lá tentando fazer com que esses dois vençam os outros dois que são os democratas, que é o Raphael Warnock e o Jon Ossoff, tá bom? Se esses dois democratas vencerem, a hegemonia republicana no Senado muda e aí vai acontecer um negócio complexo, né? Aquilo que se chama lá nos Estados Unidos de supermaioria. Supermaioria é quando um presidente chega ao poder e ele tem ao seu lado a Câmara e também o Senado. Isso vai fazer com que eles consigam avançar em grande parte a sua agenda, né? É um negócio preocupante. O senador americano Tim Scott, que é republicano pela Carolina do Sul, ele fez um pronunciamento recente falando sobre isso, mostrando a seriedade disso que está em jogo com essas eleições lá na Geórgia pelo Senado. As eleições na Geórgia vão definir quem vai controlar o Senado. Ele diz o seguinte, abre aspas, não há nenhuma dúvida quando você pensa nas eleições da Geórgia, não é simplesmente o que está em jogo o controle do Senado, é também o controle de toda a agenda legislativa da América, ou seja, toda a estrutura de novas leis que serão trazidas vão depender desse detalhe aqui que a gente está de olho, tá bom? E ele falou, né, que para vocês entenderem o que os democratas podem fazer se eles conquistarem o Senado. Ele diz que, de um lado, eles querem um aumento de 4 trilhões nos impostos, né? E ele fala, enquanto os republicanos baixaram os impostos ali em mais de $1 trilhão, e o que eles querem, por outro lado, é que o americano normal ele aumente ali 60% na taxa de impostos que ele vai pagar. E ele fala que até para mães solteiras a taxa pode chegar a 70% de aumento dos impostos, o que é um negócio realmente preocupante quando você pensa que é uma base que defende aí, né, as pessoas menos favorecidas, né? Então, realmente é um negócio de você olhar e falar, caramba, se esse pessoal conseguir o Senado, vai ficar um negócio muito delicado. E aí a gente olha, né, esses problemas que tem havido já de centenas de testemunhos juramentados falando que foram testemunhos de problemas nessa cadeia de custódia, nessa questão eleitoral. Imagina agora a gente tem uma eleição que vai ser no dia 5 de janeiro, essas eleições para o Senado lá na Geórgia, e você ter esse mesmo sistema, né? Esse mesmo sistema que permitiu esses problemas todos. Imagina você ter o controle do Senado americano, mais uma vez se repetindo a quantidade de problemas que a gente tem visto aí acontecerem e aparecendo a cada dia, né? Lá na Geórgia você ainda tem, além disso tudo que está acontecendo, parece que a Geórgia ali se tornou um grande definidor para o futuro da América e do mundo todo, né? Porque se os americanos conseguirem aprovar toda a pauta legislativa democrata, isso vai influenciar o mundo como um todo. A advogada Powell, ela entrou com processo também lá na Geórgia e agora foi definida já a audiência. A audiência foi marcada para o dia 7 de dezembro agora, num processo que tenta convencer o juiz a permitir que especialistas externos e independentes examinem as máquinas lá cibernéticas, né? Então, é um negócio também extremamente importante que está acontecendo lá no estado da Geórgia. Agora, deixa eu explicar para vocês essa questão do Senado, né? Hoje, o Senado americano ele tem uma maioria republicana e foi essa maioria que salvou o presidente do processo de impeachment. E aí, a maioria hoje é de 50 republicanos a 48 democratas, tá certo? E o que acontece? Se um desses candidatos republicanos vencerem, eles conseguem manter essa maioria, tá? Não precisa da vitória de ambos. Se só o David Perdue ou só a Kelly Loeffler vencerem, os republicanos continuam mantendo a sua maioria e isso vai definir o futuro dos Estados Unidos, talvez o futuro do mundo. Agora, se acontecer um empate, né? Se eles empatarem, ou seja, se os dois candidatos republicanos perderem e os dois democratas entrarem, que é o Raphael Warnock e o Jon Ossoff, se o David Perdue perder e a Kelly Loeffler também perder, o que acontece? A vantagem de 2 lugares, ela vai para um empate. Hoje a gente tem 50 a 48. Se tiver 50 a 50, o que acontece?
muito diferente da situação aqui do Brasil, o presidente do Senado lá nos Estados Unidos é o vice-presidente americano. Ou seja, se o presidente atual conseguir se reeleger, vai ficar tranquilo, porque o voto de desempate vai ser do vice-presidente, que em tese é o Mike Pence. Agora, se o candidato democrata conseguir vencer, quem vai fazer o voto de desempate a princípio é a sua vice-presidente, a Kamala Harris. Já imaginaram como é que ficaria isso? Então, pessoal, esse é o tamanho do cenário que a gente tem. Vocês sabem como é que eles pensam nas pautas dos costumes, né? De todas aquelas questões ali de costumes, as questões educacionais, as questões culturais, as questões sociais, sociológicas. Vocês já imaginaram eles tendo o Senado junto com eles, a Câmara e também o Executivo? Seria um negócio assim de distopia completa. Vamos ficar de olho nisso aí, porque isso aí vai influenciar grandemente o resultado lá e também as consequências para o mundo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Fique com Deus, amigo, todas as coisas, retém que é bom. Clica no like aí se gostou do vídeo, clica no sininho das notificações. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, e se ainda não é inscrito, fica o convite para você se inscrever no canal, tá bom? A gente volta à tarde, se Deus assim permitir, às 18 horas, trazendo aí para vocês uma atualização. Tem muitas informações interessantes e importantes para a gente ficar de olho, tá certo? Um abraço a todos, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!